Gênesis capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 10. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefelins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque através desse texto aqui, ó Deus, a gente aprende a respeito da ira do Senhor contra o pecado, a punição do Senhor contra o pecado, mas acima de tudo a gente aprende a respeito da tua benevolência, da tua graça, do teu amor sobre o teu povo. E que a gente, ó Pai, possa ser inundado dessa tua graça aqui nessa noite, que a tua graça superabunde sobre os nossos pecados, e que a gente, ó Deus, possa de fato sair cheio da tua presença aqui nesse lugar, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Talvez você já tenha vivido ou conheceu gente que começou a sentir uma dorzinha no corpo ali e tal, mas não vou cuidar disso não, né, dorzinha à toa e tal, e foi levando, e até caminhava bem, mas aí um dia resolveu, de fato, ir no médico, falou assim: não, esse dor está me incomodando aqui, já tem um tempo, e aí vai e descobre uma doença muito grave. Talvez você já conheça histórias assim, né, porque no começo, ou às vezes nem sentia dor, foi fazer um exame lá, sei lá, dor de dente, e descobre uma doença gravíssima, que nem sentia, nem tinha sinoma, nem nada. O pecado é assim na nossa vida, e esse texto mostra para nós que exatamente o pecado é como essa doença, que às vezes ela não tem sintoma, ela passa desapercebida na nossa vida, mas o final de tudo isso é tragédia, é morte, é condenação, como se o pecado fosse o câncer da nossa alma, que se a gente não trata e não cuida da forma adequada, a condenação e a morte, ela é certa. Mas então nós vamos aprender nesse texto aqui, como que nós podemos então lidar com essa doença da nossa alma, chamada pecado, que como eu disse para vocês, o texto nos aponta, e toda a Bíblia, a palavra de Deus também nos aponta a respeito disso, de que esse pecado vai levar à condenação, e eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouco. Só para a gente entender um pouquinho melhor, esse capítulo 6 aqui, de onde que a gente está, de onde nós viemos e para onde que a gente vai, a respeito dessa história, é a famosa, conhecida história de Noé, que ele é apresentado no finalzinho do capítulo 5, e fala para nós, Noé, todo mundo aqui, eu acho que sem exceção, sabe a grande história de Noé. O que Noé fez? Construiu uma arca, porque Deus falou que ia ter o quê? Pronto, é essa a história. Mas o que a gente pode aprender com isso? Será que é só essa história de um Deus que manda uma grande enchente, manda um dilúvio, e aí Noé teve coragem de desafiar isso? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que é que de fato Deus quer nos ensinar com essa história. E não é, já te adiantando, não é só que a gente tem que ser corajoso igual Noé, a gente tem que, né, vencer as tempestades da nossa vida, não tem nada a ver com isso. É Deus se revelando para nós, é Deus mostrando que isso só aconteceu por causa da tragédia que o pecado trouxe para a condição humana, mas esse Deus é misericordioso, Deus concede graça, e nós vamos ver que mesmo diante de um dilúvio, mesmo diante da morte, Deus se mostra gracioso e bondoso para com seus filhos. Então,
capítulo 1, Deus começa revelando quem Ele é através da criação, mostrando que Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele cuida de toda a história, Ele está com a sua mão sobre a nossa vida, sobre a sua história, inclusive hoje, não é só naquela época, mas Deus o Todo-Poderoso, é esse Deus que nós servimos. E Ele se mostra ali, o nome que é usado de Deus, e Moisés usa para escrever esse texto, Ele mostra que de fato é esse Deus poderoso, mas além de ser esse Deus grande, Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. Não é esse Deus que está sentado no seu trono longe da sua criação, mas Ele se achega perto. E o capítulo 2 mostra a criação do homem, da mulher, e como Deus é bondoso, e Ele está perto da sua criação, perto de nós. Mas aí vem um grande problema. Gênesis capítulo 3 narra que o homem e a mulher desobedeceram ao Senhor, diante daquele mandamento que Deus havia dado para ele, falou, não coma desse fruto. E aí Satanás entra na forma de uma serpente no jardim, e ali ele já quebrando um monte de regra que Deus havia dado para eles, agora eles pecam, e o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, eles são expulsos da presença do Senhor, mas Deus de forma graciosa, bondosa, os cobre com uma pele, uma roupa de pele, mas a partir daquele momento, homem e mulher passam a conhecer o que de fato é morte, derramamento de sangue, mas isso simbolizava, ainda nesse texto, mesmo diante da expulsão, que parece um fato assim meio pesado diante de Deus, né? Fala, mas que Deus é esse? Expulsando esse povo aqui? Mas Deus promete, diante desse fato, não só cobri-los da vergonha e a culpa que eles estavam, mas cobri-los com a graça de Jesus Cristo, com o sangue que foi derramado do Cordeiro. Então nós vemos aqui capítulos 4 e 5, o que o pecado trouxe para a descendência de Adão. E ele vem mostrar para nós, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, capítulo 5 ele diz, a descendência de Adão. E nós vamos ter a famosa história também, dos dois primeiros filhos dele, de Caim e Abel, em que um mata o outro. E aí nós temos consequências do pecado e corrupção humana avançando e alastrando. E nós temos gerações ali após não só de Caim e Abel, mas os filhos de Adão e Eva que se desviaram do Senhor, até que surge um, que fala, esse sim, viveu na presença do Senhor. Está falando sobre Enoque. E aí então, depois disso, que ele fala a respeito, então, introduz aqui quem é Noé, diante de um povo que experimentava corrupção por causa do pecado. E assim, quando a gente vê tudo isso daqui, que nós também somos geração de Adão, que nós também participamos dessa natureza caída de Adão, porque todos nós somos pecadores, sem exceção. Em primeiro lugar, o que a gente vai entender é que o pecado começa com concessões, pequenas concessões. E a gente vai ler o texto bíblico que diz, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, que lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Gente, se a gente lê isso muito por cima assim, qual que é o problema de alguém escolher uma mulher bonita para casar? Mas que história é essa? Eram homens, filhos de Deus, que escolheram as filhas dos homens. Lembra? Agora você começa a ver uns detalhezinhos aqui. Ele diz, os filhos de Deus escolheram lá filhas dos homens para se casar, porque elas eram o quê? Bonitas, formosas. Mas qual é o grande problema? Antes de entrar nisso, eu quero te explicar essas expressões, tá bom? Porque ele usa aqui os filhos de Deus e as filhas dos homens. Nós temos três maneiras de entender, que se entende o que é esse filho de Deus, que cabe algumas interpretações aqui, para que a gente entenda de fato o que estava de errado nisso daqui. Por que Deus se irou? Porque logo em seguida, ele diz aqui, no versículo 3, então diz o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Por que Deus ficou grilado desse jeito? Porque esses homens estavam escolhendo mulheres? Enfim, o que eram esses filhos dos homens? É uma primeira interpretação, que talvez é a mais rejeitada de todas, que esses filhos dos homens eram governantes, era gente que ocupava uma liderança muito alta, e eles, possuídos por um espírito maligno, eles queriam perpetuar a sua geração com as filhas dos homens, as filhas dos homens, e essas filhas dos homens aqui são mulheres, de forma geral, tá bom? Não tem muito segredo isso daqui não. Mas existe essa primeira interpretação, mas ela logo é rejeitada, porque na Bíblia não encontra nenhuma história, nenhuma tradução, nada que se apoie isso, que eram governantes possuídos.
Há uma segunda que tem muita gente que defende isso, que quando esse termo filhos de Deus aparece em outros textos, como Salmos, que a gente vai ver alguns textos do Antigo Testamento, sempre filhos de Deus se referem a anjos. Então nós estamos falando aqui de anjos, filhos de Deus, que de alguma forma tomaram o aspecto humano, a forma humana, e procriaram com as mulheres, que eram filhos de homens, humanos. Aí de onde vem um próximo termo aqui também, que daqui a pouco eu explico para vocês, que chama de nefilins, traduzido em algumas bíblias como gigantes. Então, há uma corrente de interpretação que entende isso. De onde que se tira isso? Você vai lembrar de Ló. Quando alguns anjos visitam Ló, lembra de Sodoma e Gomorra? Que Deus também destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, uma história muito parecida com isso aqui, e aí Deus destruiu, aí você vai lembrar que 2 anjos entraram na casa de Ló. O que as pessoas queriam fazer, alguns homens queriam fazer com esses anjos? Abusar deles. Então você, mas como é que é possível o anjo tomar forma humana? Em Ló a gente tem essa história, de que anjo tomou forma humana, aquelas pessoas viram e alguns homens queriam entrar lá para abusar deles. E aí Ló, uma história muito maluca, ela falou, não, leva minha filha, mas não leva esses caras aqui não. E aí é por isso que se entende a respeito disso daqui. E uma última interpretação, que se fala a respeito de filhos de Deus e o filho, as filhas dos homens. A gente precisa voltar um pouquinho a história aqui, e nós estamos falando dos descendentes de Caim, lembra? Caim matou Abel, e os descendentes de um outro filho lá, que era o Sete. Sete é uma geração que buscava o Senhor, e de Caim não. Então o que ele pode estar dizendo para nós aqui é que esses filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, a geração de Sete, que eram pessoas consagradas ao Senhor. E consagrados ao Senhor, eu estou dizendo aqui, os filhos de Deus, eles tinham a lei de Deus, eles sabiam o Deus que eles serviam. E aqui entra o detalhe, que eles eram proibidos de se misturar com outros povos, com outra fé, com outros deuses. E Deus falou para eles, não se misturem com esse povo, porque vocês são um povo santo, povo consagrado, povo separado. E provavelmente essa é a melhor interpretação que nós temos. Mas independente do que nós cremos aqui, se eram anjos ou se eram de fato pessoas, eram os descendentes de Sete, e os descendentes de Caim, que era gente pervertida, que eram as filhas dos homens, que provavelmente eram descendentes de Caim, independente da interpretação que nós temos, o fato é que havia uma proibição de relacionamento misto entre o povo de Deus, sejam eles anjos consagrados, sejam eles os filhos de Sete, com pessoas que não criam nesse Deus. É por isso que Deus se revolta aqui, porque esse povo antes proibido de se relacionar, o que eles fizeram? Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Homens que foram chamados para serem consagrados ao Senhor, agora abrindo mão dos seus princípios, por causa de um desejo. Esse era o problema que nós estamos falando aqui, não é só porque ele estava escolhendo mulher bonita, não tem problema nenhum, provavelmente você casou, você está namorando com quem você tem atração, você se sente bonito, esse não é o problema, mas o grande problema é, quando esse povo começou a fazer concessão, a abrir mão dos seus grandes princípios, e essa frase que eu coloquei ali, nós podemos fazer concessões com preferência, mas não com princípio. Se você pertence ao povo de Deus, tem coisas que você pode abrir mão, por exemplo, sei lá, a cor dessa parede aqui, dessa parede preta, não vamos? Sei, você pode fazer concessão dentro da sua casa, tem uma coisa que você não quer de jeito nenhum, mas aí sua esposa quer, seus filhos querem, você abre mão da sua vontade para fazer, é preferência sua? Não é, mas você abre mão pelo outro, por amor ao próximo você faz. Agora o povo de Deus é chamado a viver uma vida radical de obediência, uma vida radical como santo, um povo que busca santidade, não fazendo concessões de coisinhas pequenas, que parecem tolas, parecem bobas. Ué, dá em casamento? Mulher bonita? Vou casar mesmo. Ué, o que adianta? Trem errado no trabalho aqui, serviço errado, todo mundo faz. Coisinha à toa, ninguém está vendo mesmo. Enfim, pegar meu celular aqui, fazer coisa errada, ninguém vai descobrir, não estou prejudicando ninguém. O que adianta? Depois eu peço perdão, né? Pequenas concessões que vão abrindo caminho para a condenação. Quando a gente fala a respeito disso, dessa integridade que o cristão é chamado a ter,
de fato não abrir mão das suas convicções, dele ser testemunha onde que ele está. Já contei uma história para vocês aqui, de uma casa, uma mansão, um cara queria comprar uma mansão, só que tinha um problema, quem era dono dela era o diabo, e ele chega para o diabo e falou: eu quero comprar essa casa sua. Ele falou: está te vendo, vou até vender barato para você, vender barato, como casa bonita demais, não estou precisando de dinheiro, mas só tem um problema aqui, um problema não, é só uma coisinha que eu quero, está vendo aquele prego na parede? Aquele prego é meu, e ele vai ficar lá, pode ser? Vou até te dar essa casa, mas aquele prego é meu, combinado? Combinado. Fizeram a escritura, o cara tem a casa é dele. Falei: rapaz, agora que negoção bom, né? Isso aqui, a casa é minha agora e tal. E ele animado, rapaz, que coisa boa, agora eu tenho uma casa boa, mas eu vou fazer uma festa aqui, vou chamar gente importante da cidade, só os maiores aqui, para mostrar que agora eu tenho essa casa linda, ele traz banquete, coisa linda, a festa acontecendo. De repente chega o diabo lá, arrastando um pedaço de carniça assim nas costas, e ele vai e pendura no prego. E aquele trem começa a feder ali, que é carniça ali. Ele falou: você é doido? Eu estou dando uma festa, a casa é minha, você chega aqui e falou: opa, que prego é meu, eu faço o que eu quiser dele. E o pecado é assim na sua vida. Você começa a fazer certas concessões e abrir mão daquilo que de fato Deus pede de você, e é esse preguinho que está lá no seu coração. Você fala: só um preguinho, o restante é tudo meu. Até o dia que ele vem cobrar o preço. E esse preço é alto, que Satanás cobra da gente. Às vezes é a sua moral, é o seu testemunho que vai por terra, por causa de uma pequena concessãozinha, porque você resolveu abrir mão. Afinal de contas é coisa tão pequena, às vezes ninguém nem está vendo. Me lembro do seriado, né, O Poderoso Chefão. Vocês já viram? Eu gosto de assistir aquilo, achava bom demais. O Don Corleone, né, que era o chefão de tudo lá, eles tinham uma tradição lá, que quando eles estavam dando festa na casa deles, eles tinham que ceder alguns pedidos. As pessoas chegavam para fazer um pedido, e era tradição que aquele que recebia na sua casa um anfitrião, ele tinha que fazer pedido. E o Don Corleone era o mafiosão da época lá, né, era o grande. E aí teve um cara que chegou lá para pedir um favor para ele, era dono de um açougue, e ele falou: Dom, 2 caras espancaram a minha filha lá e tal, o negócio não foi bom não, e eu queria que você fosse lá e acertasse a conta com esses caras. Aí ele diz assim, tem uma frase que eu quero até ler, ele diz assim: um dia, pode ser que esse dia nunca chegue, eu vou procurá-lo e pedir que você faça um serviço para mim. Dever favor é muito pior do que você dever dinheiro. E dever ao pecado é muito pior que você dever para o pior agiota dessa cidade aqui, porque ele vai cobrar o preço. E quando a gente resolve fazer essas concessões, em segundo lugar, esse pecado se transforma em corrupção. Olha só o que diz o texto: então, diz o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Esses 120 anos aqui, alguns vão entender que é porque Deus diminuiu a idade do povo, né? Mas a maioria que eu creio que ele está dizendo aqui, porque foram 120 anos, Noé construindo essa arca, e o tempo que demorou, gente, não foram assim 3 anos que ele construiu a arca, e o povo, foram 120 anos, mais de 100 anos, ele construindo essa arca, e o povo sendo avisado a respeito do dilúvio, o povo lá rindo, fazendo chacota com ele, ele dizendo, vai chegar a hora, e esse povo não estava nem entregue ao pecado, e pequenas concessões que o povo de Deus havia feito, ele diz, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, não estará com ele para sempre. Certo? É a ideia aqui, mas ele viverá só 120 anos, daqui a pouco eu chego com a minha ira. E olha o que Martim Lutero diz: sem o Espírito Santo e sem a graça, o homem não pode fazer nada além de pecar, e assim continua indefinitivamente de pecado em pecado. O que nós estamos vendo aqui, esse versículo 5 diz para nós, é que é a descrição de Deus, né, da extrema corrupção daquela geração. Aquele povo se entregou. Aquele povo já não estava meio com nada. Era um tempo ruim. A gente vai ver isso mais para frente, repetindo essa história. Depois do versículo 10 aqui, que fala sobre Noé, a gente vai ver o povo mau, o povo ruim, que fazia atrocidade. E eu concordo muito com Lutero, porque se não fosse o Espírito Santo,
nos regulando, e quando ele diz de contender para sempre, né, essa história de segurar e refrear o mal, nós seríamos esse povo, mal, porque essa é a natureza humana. O que nós estamos falando aqui é de uma depravação, a Reforma fala sobre isso, né, depravação total. Não é que a gente não possa fazer coisas boas, e o ímpio não faz coisas boas, a gente vê muita gente fazendo coisa boa, mas a natureza do nosso coração, ela é ruim, ela é má, porque todos nós somos pecadores. Agora pega essa lógica aqui, pega essa ideia, instala esse drive aí agora na sua mente aí, certo? Eu vou te desbloquear agora. Você fala assim, mas eu nem sou tão mal assim, né? Nem sou tão mal. Faz uma coisinha boa ou outra. Você faz coisa boa? Você faz coisa boa? Pode ser honesto, você faz coisa boa? Você cuida do próximo, você trabalha, né? Você é honesto, ganha seu dinheiro, faz coisa boa? Provavelmente faz. Mas você faz coisa ruim também? Faz coisa ruim? Você faz coisa ruim? Aí você fala, mas eu faço pouquinho, certo? Você já mentiu alguma vez na sua vida? Já? Fez para os meninos essa semana lá, né, na escola. Já mentiu alguma vez nessa vida? Uma vez só uma, talvez mais um pouco, né? A Bíblia fala para a gente que a nossa boca tem que proferir palavras que edificam. Aí não pode ser palavra torpe, ou é palavrão, ou é coisa que faz... Você já falou mal de alguém? Falou alguma coisa que não deveria, assim, que não foi para edificar? Já ou não já, gente? Ah não, porque eu achei que era só eu, né? Você ficou caladinho e falou, ixi, olha que pastor pecador ali. Você já pensou, e a palavra de Deus diz que nosso pensamento tem que ter coisa boa, certo? A nossa mente tem que pensar as coisas lá do alto. Você já pensou coisa ruim? Já pensou mal? Você só pensou, né? Pensou mal do outro? Já pensou em matar alguém? Você falou, nossa, se eu pudesse, eu matava. Certo? Gente, pega a visão aí. Quantos pecados foram necessários para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Desobediência. Aí alguns vão falar ali que ele quebrou todos os 10 mandamentos, na verdade, né? Porque ele teve um ídolo ali, ele quis, enfim, foi só um, ele foi expulso. Quantos pecados você tem? Mas você é bonzinho, não é? O que você acha que você merece? Isso é para te mostrar que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é mau, que nós somos pecadores de fato, nós nascemos pecadores. Quem que ensinou você ou seu filho a ficar dando birra? Quem que ensinou seu filho a mentir? Ninguém precisou ensinar isso para ele, provavelmente. Porque ele já nasce assim, todos nós nascemos assim. Essa é a corrupção do nosso coração. E quando nós estamos falando que isso é normal, por que a gente vê tanto roubo, a gente vê essas loucuras aí, preso, fugindo de cadeia aí hoje, né? Por que você vê isso? Pecado, é corrupção, isso é normal. Isso é o que acontece. Porque o ser humano é assim. E isso, em terceiro lugar, termina em condenação. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Diz o Senhor, eu farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, os homens. Agora não imagina Deus assim, não imagina o bom velhinho falando assim, não, eu vou fazer desaparecer da face da terra todos esses seres que eu criei. Deus não está assim não, Deus está irado, Deus está bravo com essa história que está acontecendo, e Ele diz, eu farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, porque eu me arrependo de ter criado esse povo. Agora precisamos entender o que é esse arrependimento de Deus, né? Isso foi perguntado de manhã aqui hoje, né? A gente estava na escola dominical, isso foi perguntado, mas como assim arrependimento? Deus arrependeu? Porque eu já também entendo e sei que tem um texto que diz que Deus não é homem para se arrepender, mas agora como é que funciona isso? Nós vamos entender essa linguagem quando diz que Deus se arrepende, não é porque Deus muda de ideia em relação à criação, Ele não mudou de ideia do que aconteceu, mas é uma forma para que nós, seres limitados, entendamos o que está passando no coração de Deus. Por exemplo, Deus é Espírito, certo? Mas o texto diz que Deus tem ouvidos para ouvir, as mãos de Deus, os pés de Deus estão sobre a terra, isso é uma linguagem para que a gente entenda o que está passando ali nessa relação com Deus. E aí quando ele fala sobre arrependimento e alguns outros sentimentos de Deus, é para que a gente entenda, não é que Deus muda de ideia, Deus fala, poxa vida, agora eu vou, e deu errado meu plano, agora eu vou fazer outro, não é isso.
Mas é uma maneira de Deus mostrar, e esses escritores colocaram isso para nós, Moisés colocou isso para nós, para mostrar para você o que estava no coração de Deus, a ira que estava no coração dele diante da maldade do homem. Não é que ele se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. Ele não volta atrás, ele é imutável, essa é uma característica de Deus, imutável. O plano de Deus é um único e ele é para sempre. Mas é só para você entender o tipo de sentimento que estava acontecendo ali. Deus está tão decepcionado, tão chateado com essa história, que inclusive ele usa um termo para isso, falando ele arrependeu de fazer. Está claro isso, gente? Não é que ele se arrepende, muda de ideia, tá bom? Mas Deus ele ficou muito chateado com essa situação. E entenda que pecado leva à condenação. Você vai entender Paulo falando sobre isso. Você fala assim, mas o que é isso, Gustavo? Eu nem sou tão pecador assim. Aí você vai entender quando Paulo diz, lembra que eu falei para você, quantos pecados Adão e Eva precisaram para ser expulso? E lembra que essa expulsão, gente, nós não estamos falando aqui só, foi expulso, né? Beleza, acabou, está tudo certo. Esse povo passou a experimentar o que é morte. Antes eles tinham a presença do Senhor Deus todos os dias na vida dele, mas agora eles foram expulsos. Eles não podiam chegar diante de Deus, porque Deus é santo. Deus não tolera, Deus não convive com pecado. Foram separados. E aí Paulo vem dizer, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é o quê? Quantos pecados são necessários para que você experimente morte? Você já nasceu condenado. Porque em pecado você foi concebido. A palavra de Deus que diz isso. Está lá no Salmo, você vai encontrar isso. Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Você já nasceu pecador. E diante de toda essa história da ira de Deus, uma representação do que vai ser naquele dia em que Jesus voltar, porque nós vamos lá para Mateus 10, deixa eu só ler esse texto aqui que ele é importante, Mateus capítulo 24, 24, versículos 37 a 39, diz assim, pois a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Olha só, Novo Testamento se referindo a esse texto que nós lemos aqui, porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. O que nós estamos vendo e entendendo aqui, que a menor concessão que você faz na sua vida diante do pecado, isso te traz uma corrupção tão grande que o que você merece, nós merecemos, é a condenação. Porque nós estamos lidando com Deus que é santo. Mas essa história não acaba aqui. Se acabasse aqui, isso seria uma tragédia para todos nós. A gente podia sair correndo desesperado aqui. Mas esse texto ele não acaba assim. Porque em quarto lugar, versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Uma outra palavra que eu acho que é melhor ainda que cabe aqui, a tradução é, a Noé encontrou favor diante de Deus. Só um detalhe, Noé não conquistou o favor diante de Deus, ele encontrou, porque estava lá disponível para ele. Lembra do texto que nós lemos aqui? Que você pode se chegar ao trono da graça de forma confiante, porque nesse trono você encontra misericórdia e graça. O que esse texto está apontando aqui, que Noé encontrou graça diante de Deus, e por isso que ele vivia de forma justa, era um homem íntegro, diante de todo mundo que vivia nessa corrupção, é porque um dia essa promessa alcançou o coração daquele homem, e é essa mesma promessa que nos é referida, diante da vinda de Jesus, o dia da ira dele, em que nós estaremos diante do julgamento do nosso Deus santo. O único que pode nos livrar disso, dessa morte eterna, é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Nele nós podemos encontrar graça, esse favor imerecido, porque eu acabei de mostrar para você aqui, tentei pelo menos te mostrar, que nós não merecemos nada além da condenação, porque a gente é pecador, mas Deus nos amou de uma forma tão profunda e tão preciosa, que agora Ele manda o Filho dEle morrer na cruz em nosso lugar, para nos dar esperança, e a gente encontrar benevolência, e no dia da ira, quando Jesus, o Filho do Homem, voltar, a gente vai ser preservado, por causa dEle. É por isso
que eu sempre falo para vocês, é por isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa daquele sangue sobre a sua vida, porque Ele é a única esperança que nós temos. Não está em mim, não está em você. Por mais coisas boas que você faça, a dívida nunca vai ser quitada, porque você continua fazendo coisas ruins. Você peca, você é pecador, nós somos pecadores. Mas quando a nossa confiança está em Jesus Cristo, naquele que é gracioso, naquele que entregou a sua vida no meu lugar, agora essa história muda. Agora essa história é completamente diferente. Porque isso aqui, essa história do dilúvio, não é só a historinha de Noé sendo corajoso e confiante, né? Noé lutou bravamente. Essa história é Deus mostrando graça para cada um de nós, apontando para aquele que nos dá esperança, apontando para aquele a qual nós devemos nos render e viver para Ele. Isso não significa que você vai ser perfeito. Mesmo que você se renda ao Senhor Jesus, isso não significa que você vai ser perfeito. Você vai continuar errando. Mas a diferença é que agora você pode novamente se achegar ao trono da graça e se arrepender e confessar os seus pecados. E viver essa integridade. Buscar isso, porque é isso que Deus está esperando de você. Não para que você ficar bem claro, tá? Já estou terminando. Não para que você conquiste graça diante de Deus, mas porque esse favor já está à sua disposição em Jesus Cristo. Nele você pode encontrar graça, porque ela já está lá, superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecados agora são apagados. A sua dívida é apagada porque Jesus Cristo já pagou. É por isso que você precisa dele. É por isso que você realmente precisa de Jesus Cristo, porque nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira achando que está tudo certo. É só um pecadinho, né, Deus? O salário do pecado é morte, condenação, por menor que seja ele. E hoje é o convite que esse Espírito Santo faz para que você se renda aos pés do Salvador. Se um dia você já creu, é o compromisso que Deus está te chamando para viver uma vida íntegra. Meu irmão, se você está caído, se você está sem força, se você está mergulhado no pecado, se levante, mas não nas suas forças. Faz isso pelo poder do Cordeiro. Faz isso pelo poder do Cordeiro. Levanta. Toma força nele e vai viver para o Senhor. Para a gente concluir, pois ele diz, 2 Coríntios 6:12, queria chamar a banda aqui para vir à frente, nós vamos cantar a música novamente. Olha só o que esse texto, 2 Coríntios diz, e Paulo nos diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse texto é para você, que veio aqui hoje nessa noite e achou que veio aqui só para cumprir sua agendinha, seu checklist diante de Deus, né? Falou, vou numa igreja lá só para, ser abençoado, domingão, vou lá. Mas hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui para que você experimente a salvação dEle, para que você possa conhecer quem é Jesus, o único que pode nos livrar dessa condenação, assim como livrou Noé naquele dia do dilúvio e a sua família. Renda-se aos pés do Salvador. E por fim, o que a gente pode fazer? Por amor a Deus, por amor ao Senhor, não faça concessões. Você crente, não abra mão das suas convicções no Senhor Jesus Cristo. É aquele que está de pé, veja para que não caia. Segundo, assuma um compromisso real de lutar contra o pecado. Se coloca diante do Senhor agora, nós vamos cantar agora, e se coloca diante de Deus, eu preciso da força do Senhor, eu não consigo. Eu preciso do Senhor para lutar, e eu quero vencer o pecado. Terceiro, desprenda da sua autoconfiança e se lance completamente em Cristo. Você não consegue. Para de lutar com a sua força. E eu não estou aqui rogando praga sobre você, não estou falando que... Mas Paulo vai dizer, tua graça me basta, porque é na minha fraqueza que o Senhor me faz forte. Enquanto você está tentando lutar contra as suas forças, enquanto você está tentando vencer o pecado, vencer as suas dificuldades, vencer as tentações com a sua força, isso não vai dar certo. Mas tem um Espírito Santo disponível, é o próprio Deus,
que te ajuda nessa caminhada. E por fim, retire qualquer motivo de orgulho espiritual. Se você por acaso olhou isso aqui e falou, não, eu seria como Noé, porque eu ia estar lá, eu ia nessa arca. Se não fosse a graça do Senhor, ai de nós, ai de nós. Vamos cantar agora, mais uma vez.